conteúdo, ele nasceu muito pouco tempo, tá? Nós temos uns 2 anos que a gente está utilizando. Inicialmente eu ministrava esse curso sozinho, né? E aí, posteriormente, o professor Farcas veio me ajudar nessa etapa desse curso. Então, basicamente, toda a aula eu escrevi o conteúdo na lousa. Ele foi sumarizando esses conteúdos de lousa, e ele sintetizou isso que a gente falava em algumas apresentações. Então, esse conteúdo aqui é um fruto de trabalho a 4 mãos. Eu diria mais a 2 mãos e 2 bocas, né? Porque eu falava muito, escrevia muito, e ele que foi sintetizando isso numa apresentação, de forma a viabilizar a disponibilidade desse conteúdo para vocês. Tá? Então, dando o devido direito à autoria, né, respeitando aí a propriedade intelectual, a edição é do professor Farcas, e eu tenho total liberdade aí cedida por ele, para estar usando esse conteúdo. Basicamente, esse curso, a gente está falando de redes de comunicação, tá? E aí existe aí um primeiro questionamento, né? O que vem a ser uma rede de comunicação? Né? Uma rede de computadores, uma rede que permite comunicação entre dispositivos. Existem algumas definições, e uma delas que a gente usa aí é bem interessante, né? Uma rede de computadores, basicamente, é um conjunto de dispositivos microprocessados ligados entre si, de forma a possibilitar o armazenamento, a recuperação e o compartilhamento de informações pelos seus usuários. Então, algumas informações importantes que a gente vê aqui. Por que tem que ser um equipamento microprocessado? Quando a gente fala de comunicação, a gente está falando do quê? Da transferência de uma informação de um transmissor para um receptor. Esse receptor não basta simplesmente receber o dado, ele tem que processar essa informação. Né? Quando a gente ensina alguma coisa, a gente espera que essa alguma coisa compreenda essa informação que está sendo trafegada. Um exemplo simples. Oi, pode comentar. Quem está com o microfone aberto? Matheus Silva, é isso? Não. Vamos lá. Para que haja comunicação, eu tenho que ter uma inteligência do outro lado. Quando eu paro num semáforo, eu espero a luz de vermelha passar a ficar verde. É uma informação simples, é um bit que ligou ali, é uma luz verde que acendeu. Isso me informa o seguinte, eu posso andar com o carro, eu posso andar com a moto. Ou se eu estiver na faixa de pedestre, eu posso atravessar a rua. Então, eu preciso que essa transmissão que foi feita seja digerida, seja interpretada por alguém ou por algum dispositivo. Se esse dispositivo não tiver uma inteligência, não tiver um microprocessamento dentro dele, ele não consegue se comunicar em rede dentro de um sistema. Tá claro isso para vocês? Pensa o seguinte, um CLP, ele consegue se comunicar em rede? Consegue. Por quê? Porque ele é microprocessado. Ele entende a informação chegando, ele consegue interpretar e tomar uma decisão e gerar uma resposta. Um computador é um dispositivo inteligente? Sim, ele é microprocessado. Ele tem programas dentro dele que vão identificar o que está chegando, vão interpretar se é um comando, se é um dado, se é uma informação, e haverá uma resposta em cima desse conteúdo. Tá? Uma lâmpada é microprocessada? Uma lâmpada eu posso ligar ela em rede? Ela é um elemento passivo. Tem energia elétrica, ela acende. Não tem energia elétrica, ela não acende. Ela não interpreta nada. Né? Uma lâmpada 110, se eu colocar 220, ela vai queimar. Ela não vai me dizer, escuta, meu amigo, você está botando mais tensão do que devia.
Ele é um elemento passivo. Uma chave é um elemento inteligente? Um interruptor de parede? Não, se tiver duas fases ligadas, eu fechei a chave, vai pipocar. Por quê? Porque ele não tem o discernimento de falar, olha, nessa situação eu não posso fechar dois contatos. Então, quando a gente fala que ligação de componentes em redes são ligações de equipamentos microprocessados, é porque existe a necessidade de um processamento da informação que está sendo trafegada de um lado para o outro. Está claro esse ponto? Tudo bem, senhores? Sim, sim. Sim. Sim, sim. E a outra definição importante que a gente tem aqui também é a seguinte. Qual a função de uma rede? O que leva a gente a ter realmente a necessidade de uma interligação em rede? Eu preciso guardar alguma coisa. O armazenamento é uma das funções de eu colocar os equipamentos em rede. Existe um servidor central. Por quê? Porque se a máquina do operador der problema, ele pega uma outra máquina qualquer, vai no servidor central e traz os dados dele. Então, eu uso a rede para fazer armazenamento de dados. Se minha máquina deu problema, eu uso a rede para fazer a recuperação desses dados que eu armazenei. Eu estou trabalhando num projeto a 8 mãos aqui. 8 pessoas usando o mesmo computador? Não. Eu faço uma parte e compartilho. O outro colega faz a outra parte, ele compartilha. Então, meio que a gente vai trocando as figurinhas para que esse álbum seja completo, para que esse projeto esteja acabado. Esse compartilhamento de informação também só é possível graças às redes. Professor, mas eu posso usar um pendrive, copiar o arquivo aqui e jogar o pendrive lá na máquina do outro colega, não é isso? Só que aí você pega um pendrive desses aí que tem problemas de contaminação, você ferra a sua máquina e ferra a máquina do colega. Aí você tem um projeto que é super seguro dentro da companhia. Você não vai deixar o cara ficar levando isso e trazendo no pendrive. Você quer ter o controle do que você está mandando de um lado para o outro. E esse controle você consegue através de redes de comunicação. Está começando a fazer sentido do porquê a gente está discutindo esse curso e porquê dessa introdução teórica? Tudo bem? Certo. Uhum. Sim. Então, rede de comunicação. Equipamentos microprocessados para mim armazenar remotamente, recuperar remotamente e compartilhar arquivos pelos seus usuários. Essa é a função de uma rede de comunicação. É um estudo extenso, muito extenso. Então, a gente tem que delimitar qual é o mundo que a gente vai estar estudando um pouco mais à frente. Tá? Eu vou falar de todo tipo de rede de comunicação? Não. A gente vai falar da rede de comunicação industrial. Mas antes disso, quais são os dispositivos que a gente pode estar interligando nessa rede? Posso interligar computador? Sim. Posso interligar servidores? Sim. Posso interligar impressoras? Né? Antigamente, você tinha uma impressora para cada máquina. Hoje em dia, nos escritórios, não. Você tem uma impressora lá centralizada, lá, conectada na rede. Todo mundo que precisa sai da sua mesinha, vai até o ponto, pega a sua impressão e volta a trabalhar. Então, as impressoras estão conectadas em rede. Os dispositivos de armazenamento de dados, né, os NAT, os storages, que a gente chama também, todos os computadores que estão lá simplesmente para armazenar dado, também estão interligados em rede. Dentre outros, o que mais que a gente pode citar aqui? Vamos para dentro de casa. Hoje você tem os celulares ligados na rede, você tem os videogames aí, os Play 3, Play 4, Xbox, você tem os IPTVs, até as televisões estão inteligentes, interligadas. Até a máquina de lavar aqui. Oi? Até a máquina de lavar roupa.
É infinidade de equipamentos que você pode estar colocando dentro da tua casa, né? Qual é o pré-requisito para que esse equipamento esteja em rede? Seja microprocessado, que tenha essa inteligência de enviar ou trazer informações pertinentes àquilo que você quer fazer na operação. Tá? Então, de celulares, Smart TVs, IPTV, Setup Box, né? Existem pessoas aí, o pessoal que faz mineração de Bitcoin, tem uma rede de servidores dentro de casa, tem os caras que investem dinheiro nisso. Tudo isso aí são equipamentos que estão na rede. Tá? E todos esses equipamentos são equipamentos microprocessados. Mas, novamente, o que a gente quer fazer é o quê? Fazer a restrição de objeto de estudo, senão a gente vai ficar doidinho. O nosso foco aqui é o que é uma rede industrial. Tá? O nosso foco são as redes industriais. E o que vem a ser uma rede industrial? Uma rede industrial é a rede de comunicação dedicada ao quê? À troca de dados e informações entre equipamentos no ambiente industrial. Então, tudo aquilo que eu posso fazer dentro de casa, eu também consigo fazer dentro da indústria. Só que os objetos de maior temperatura dentro de casa é um forno de assar pão a 180 graus. E na indústria? Eu tenho um alto forno a 1.500 graus cozendo lá os minérios de ferro. É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, todas aquelas características industriais que nós estudamos no terceiro módulo, interferência elétrica, choque mecânico, interferência eletromagnética, altas temperaturas, umidade, vibração, todos esses fatores que são comuns ao ambiente industrial, os equipamentos que estarão interligados nesta rede também têm que tolerar. Se eu trabalho numa câmara frigorífica a menos 20 graus Celsius, o switch aí que eu estou trabalhando tem que tolerar menos 20 graus Celsius. Se eu estou trabalhando perto do alto forno, temperatura média de 80 graus, o switch não pode abrir o bico porque ele vai estar trabalhando também a esses 80 graus. Então, tudo aquilo que eu interligo numa rede comum, eu também consigo interligar numa rede industrial. Olha lá, os computadores que eu ligava numa rede comum, eu também consigo ligar numa rede industrial? Sim. Só que eu também posso ligar CLPs, e faz todo sentido ligar o CLP em rede. Robôs, eu posso ligar os robôs dentro de uma indústria. Terminais de válvulas. Alguém faz ideia do que são terminais de válvulas? Sistemas pneumáticos utilizam aquelas válvulas solenoides de abertura e fechamento, on-off, aberto e fechado, né? Para acionamento de dispositivos pneumáticos. Existem equipamentos com 16, 32 pontos de entrada ou 32 pontos de saída de sistema pneumático, controlada remotamente através de uma rede. Então, esse terminal de válvula que a gente está falando é um bloco único com várias válvulas pneumáticas com a possibilidade de ser acionado remotamente através da rede de comunicação. Balanças. Faz sentido eu colocar uma balança dentro da indústria, pessoal? Total sentido. Mamãe não usa para fazer a receita de bolo os copinhos de medida? Então, para a indústria alimentícia, a medida da matéria-prima ela é essencial para que a receita sempre saia igual. A indústria farmacêutica também não são processos que dependem de dosagem. Se você errar na dosagem, você errou o remédio. Você pode matar a pessoa. Então, eu tenho que pesar, eu tenho que mensurar o quanto eu estou utilizando de cada um dos componentes ali que estão sendo utilizados na composição, na fabricação do medicamento. Tá? Então, quando se fala de balanças, tudo isso daqui, todos esses processos aí que são executados em batelada, e num outro momento a gente vai voltar a falar sobre isso,
eles normalmente demandam de uma análise ou volumétrica ou quantitativa, ou mássica, né? Quantos quilos, quantos quilogramas, quantas toneladas, quantas gramas, cada processo tem a sua exigência. Então, balanças são dispositivos que a gente também liga em rede. Sensores inteligentes. Hoje eu já tenho elementos sensores que não me dão uma grandeza simplesmente de 4 a 20. Eles me dão um sinal de comunicação. Eles conversam com o processo, eles não simplesmente geram a referência, tá? São os chamados sensores inteligentes que a gente interliga em rede. Atuadores também, né? Eles simplesmente não se limitam mais em receber um sinal digital e fazer uma abertura e um fechamento. Não. Esses atuadores conversam também com o processo. Por quê? Porque são microprocessados. É a exigência para que trabalhe nessa rede industrial. Né? Para que ele realmente opere, ele tem que estar trabalhando numa rede. Inversores e conversores de frequência, ou seja, eu controlo a velocidade de motores através da rede. Centro de comando de motores, CCM. Já ouviram falar de CCM? CCM é o seguinte, o que a gente precisa para comandar um motor elétrico hoje? Um botão de start, um botão de stop, um contator para energizar, um contator para estrela, um contator para triângulo, né? Um medidor de potência. São todos elementos que fazem o controle de um único motor. Então, em máquinas, aí, em células produtivas, você tem aí um painelzinho elétrico do lado da máquina. E esses elementos de potência estão instalados nesse painel. Tá? Quando a gente fala de CCM, a gente está falando de indústrias que têm vários motores desse tipo. E quando você tem vários motores desse tipo, você fazer a manutenção deles no meio da planta é algo muito complicado. Né? Às vezes você tem que desenergizar 4, 5 células produtivas em volta para poder dar manutenção de um único equipamento. E isso é tempo de máquina parada. Máquina parada, prejuízo financeiro. Então surgiram os CCMs. Né? Um centro de comando de motor, pensa nesse painelzinho elétrico do lado da máquina, instalado numa única gaveta. E pensa num grande armário cheio de gavetas, com cada gaveta controlando uma máquina individualmente. Qual que é a grande vantagem? A máquina deu problema, eu removo a gaveta inteira, coloco uma gaveta nova, né, levo aquela com defeito para reparo e já retorno a operar no mesmo instante. Essa é a grande vantagem de se trabalhar com CCM. Tá? O tempo de parada, o tempo de reparo desse tipo de equipamento é muito rápido e sem que haja interrupção de outras células produtivas. Ficou claro essa história do CCM ou não? Tem um conteúdo que depois eu vou disponibilizar para vocês e vai ficar ainda mais claro essa questão. Tá? Tá, professor, mas onde que entra a rede nesses CCMs, então? Essas gavetas, hoje em dia, elas estão convencionadas à utilização daquilo que a gente chama de relé inteligente. O que é um relé inteligente? Ele já faz todo esse controle de rampa de subida, partida em estrela, partida em triângulo, e outros, medição de potência aparente, reativa, ativa, consumo médio, monitoramento de corrente. Você define set points, onde se a corrente passar de determinado ponto, ele já provoca um desarme. Então, é um relé programável. Tá? E toda essa programação ela pode ser feita através de uma rede de comunicação. Então, eu posso ter um CCM
simplesmente eletromecânico, ou seja, todos os componentes instalados dentro desse CCM, e pode ser um CCM já modernizado, um CCM inteligente, que utilizam relés de potência inteligente que podem ser monitorados através de uma rede industrial. Ok? Dúvidas, pessoal, até aqui? Um comentário? Por enquanto, não. Tudo bem, Gabriel? A qualquer momento, se vocês levantarem a mãozinha aí, se vocês quiserem comentar, tá? A gente consegue monitorar e fazer um intervalo para que a gente possa estar esclarecendo esse ponto que está em aberto, tá? Então, vamos adotar, então, esse padrão. Se vocês tiverem algum questionamento, vocês levantam a mãozinha aí no aplicativo e a gente faz a interrupção para poder fazer o esclarecimento. Seguimos, então? Sim. Vamos lá. Padrões de rede. O que vem a ser esses padrões de rede aqui, no caso? Para que a gente consiga provocar essa comunicação de um lado a outro, basicamente a gente tem que combinar essa jogada, né? Vamos trazer à tona nosso comportamento em sala de aula, quando a gente estava em sala de aula, né? Ou mesmo esse comportamento que a gente definiu agora. Existe um transmissor, nesse momento aqui está sendo o professor. Então, o professor está gerando essa comunicação, né? Eu estou falando, eu estou apresentando os slides, eu estou utilizando a comunicação visual e a comunicação sonora para conversar com vocês. E eu estou monitorando se alguém faz algum questionamento, se tem a mãozinha levantada. Na aula presencial é mais fácil, né? Porque vocês já esticam o braço, a gente já sabe quando que você tem uma dúvida ou não. Uma vez que haja essa interrupção do aluno, a gente conclui a frase, finaliza a linha de pensamento que está falando e abre o espaço para que o aluno se manifeste, para que o aluno faça essa combinação, faça esse questionamento, né? Vocês conseguem entender essa mecânica como algo sequencial, né? Para que a gente tenha essa comunicação fluida, existe esse combinado entre as partes, né? O professor fala enquanto o aluno não levanta a mão. O aluno levantou a mão, o professor para de falar para que o aluno se manifeste. 3 alunos levantaram a mão. A gente vai na sequência. O primeiro que levantou, o segundo que levantou e o terceiro que levantou. Então, essa jogada, ela é meio que combinada dentro de sala de aula. Existe o quê? O que a gente define como um padrão para que essa comunicação flua. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar nesse sentido? Pensa o seguinte, o professor está explicando, 4 alunos começam a falar ao mesmo tempo as suas dúvidas. Alguém vai entender alguma coisa se a gente não tiver combinado essa jogada? Fica difícil um entendimento, né, numa situação desse tipo. Para que haja comunicação nas redes, tá? Esses padrões também são essenciais, né? A forma de eu gerar um informe, a forma de eu gerar uma comunicação, o como eu vou interpretar essa comunicação, como é que eu tenho certeza que essa informação que você me passou, ela está 100% íntegra, que eu não perdi nenhum pacote. Então, todo esse conjunto de regras, tá, estão padronizados em algum lugar. Existem alguns órgãos e associações que vão atuar na padronização dessas redes, tá? Tem a ISA, né, a International Society of Automation, I3E, ou IEE também, que o pessoal chama,
Institute of Electrical and Electronic Engineering, ISO, International Organization for Standardization, EIA, ANSI, que é a American National Standard Institute, né, vinculada a estudo americano, ligado direto à nossa ISO, né? A nossa ISO tem muito dessa ANSI aqui no caso. Todos esses caras, eles trabalham exatamente no seguinte sentido, pessoal, vamos organizar essa forma de comunicação, vamos verificar se esse equipamento atende esses parâmetros, vamos verificar com qual qualidade esses produtos estão sendo inseridos no mercado. Então, a padronização, o conjunto de regras, é o que principalmente, né, no passado, e se mantém até hoje, garantiu a compatibilidade da comunicação entre diversos fabricantes. Quando eu defino um padrão, eu combino uma jogada, qual é a grande vantagem? Que mais gente utilize aquele mesmo padrão. O nosso padrão de comunicação no Brasil é a língua portuguesa. Então, bem ou mal, todo brasileiro tem que saber falar português. Todo americano, norte-americano, tem que saber falar inglês. E os europeus? Cada europeu tem um regionalismo, né? Existem os espanhóis europeus, existem os alemães europeus, franceses, italianos, os próprios ingleses, cada um fala num padrão diferente. E como é que eles fazem para se comunicar? Tem que ter aí uma padronização entre eles. Tá? Então, essa definição de padrões, ela é essencial para que haja comunicação entre dois ou mais dispositivos. Porque se eu estou falando A, vocês estão entendendo F, não vai haver comunicação nunca. A gente tem que ter isso padronizado. Tá claro isso? Algum comentário? Não. Então, a partir de agora, pessoal, a gente começa a falar um pouco desses padrões existentes nas redes de comunicação. Tá? O nosso objetivo nessas aulas vai ser o seguinte, explorar todas as possibilidades para que lá na frente, quando eu chegue a falar de protocolo de comunicação, esse protocolo vocês já consigam identificar todos os diversos padrões que a gente vai apresentar para vocês ao longo dessas aulas. Tá? Num primeiro momento, não vai fazer muito sentido isso que eu estou falando. Né? E talvez a abordagem e a apresentação ela fique um pouco etérea, fique um pouco no ar, isso que a gente vai estar comunicando. Tá? Mas lá na frente ela vai fazer sentido. Confia em mim que a coisa vai dar certo. Ok? Então, o primeiro tipo de padrão que a gente vai estar comentando aqui é isso aqui, ó. Redes abertas, ou que a gente também chama de domínio público. Estabelecido por órgãos oficiais de normatização e padronização. Se ela não for aberta de domínio público, ela é o quê? Ela é proprietária. Estabelecido por algum fabricante e restrito aos seus equipamentos. Vamos entender esses dois tipos de padrões aqui. Aberto ou de domínio público? Olha, eu sou um fabricante de médio porte, eu descobri uma forma que a gente pode estar se comunicando, meu CLP com o seu inversor, com a IHM daquele outro fabricante, ou seja, eu só quero ganhar dinheiro com o meu CLP. O que eu faço? Eu explico para esses outros fabricantes a forma que eu estou usando para me comunicar. Eu deixo essa documentação de como se comunicar comigo em aberto. Esse conhecimento se torna de domínio público. Todo mundo sabe como eu converso.
Não sabe o que, que eu faço dentro do meu equipamento, mas sabe como conversar comigo. Ok? Então, quando eu deixo esse formato de comunicação aberto, deixo esse formato de comunicação sendo de domínio público, eu tenho o tipo que a gente chama de rede aberta, tá? Estabelecido por órgãos oficiais de normatização e padronização. Alguém de vocês já ouviu falar de Modbus? É um dos protocolos de comunicação aí mais conhecidos e mais utilizados na face da Terra. Tá? Ele é um protocolo aberto. Todo mundo, todo fabricante usa Modbus. Por quê? Porque todo fabricante quer falar com todo mundo. Ninguém quer ser restrito. Não, eu vou deixar de vender o meu produto porque o meu produto não fala no padrão que o cara quer. Não, existe esse protocolo aí quase que universal dentre os fabricantes, dentro das empresas aí que trabalham com isso, tá? Isso é o que a gente chama de protocolo aberto. Existe um outro que a gente chama, que é o protocolo proprietário, né? Estabelecido por algum fabricante restrito a seus equipamentos. Então, eu sou um grande do mercado, né? E eu defino o seguinte, olha, eu arrumei um jeito desse meu equipamento conversar com esse outro meu equipamento que está tão rápido, tão eficiente, que não vai ter concorrência para isso. O que eu faço? Eu fecho esse protocolo. Eu não deixo ninguém saber como é que eu faço para me comunicar com esses equipamentos. Por quê? Porque isso aí é propriedade intelectual. Eu gastei anos desenvolvendo. Eu tenho a tecnologia ao meu favor. Eu desenvolvi. Então, esse negócio é meu. Então, isso é o que a gente chama de proprietário, ou seja, essa forma, essa linguagem de comunicação é restrita somente a esse fabricante. Tá bom, mas eu não quero trabalhar com um determinado segmento. Eu faço o meu CLP, eu faço a minha IHM, eu faço o meu relé inteligente, mas eu não quero trabalhar com inversor de frequência. Tudo bem? Eu tenho toda a linha de automação, mas um produto em específico eu não quero e não vou trabalhar com essa linha. O que eu faço? Eu permito que um fabricante de inversor de frequência venha me procurar e a gente faz um acordo. Nesse acordo eu posso dizer o seguinte, olha, você me paga tanto por ano e você vende quantas unidades você quiser nesse meu padrão de comunicação. Ou simplesmente o seguinte, olha, para cada equipamento que você vender com o meu padrão, você vai me dar 2%, 1%, 3% do seu custo. Então, são fechados acordos entre os fabricantes, OEM, que a gente chama, né? E esses outros parceiros, esses outros terceiros aí, para que esse padrão seja compartilhado. Mas ele continua sendo um protocolo proprietário. Tudo bem, pessoal? Tá claro essa história do aberto, domínio público e proprietário? Isso é importante. Equipamentos como interfaces de comunicação proprietária costumam ser mais caros. Equipamentos com plataformas e interfaces de domínio público e protocolos de comunicação de domínio público costumam ter um custo mais acessível, costumam ser mais baratos. Tá? Então, aqui a gente já começa a classificar as nossas redes de comunicação por padrões. Alguma dúvida nesse momento? Comentários? Mais um detalhe, tá? Ao longo das aulas, a gente vai falar muito de alguns protocolos. Modbus, Profibus, DeviceNet, Ethernet IP, HART. Todo esse conteúdo ele vai ser explorado em algum momento, mas a gente já vai habituando o seu ouvido a estar ouvindo a respeito desses protocolos, tá? Dessas linguagens de comunicação. É o que é mais utilizado na indústria e é o que vem sendo utilizado ainda hoje, né? Mas a gente vai falar num outro momento aí sobre protocolos. Tudo bem?
Aqui a gente cai num detalhamento, essa história de arquitetura de redes de modelos de camadas, tá? Me arrisco a dizer que poucos cursos, exceto aqueles cursos que são específicos de telecomunicação, em termos de graduação, vão estar utilizando informações como essas aqui que a gente vai estar passando para vocês, tá? Mas também não é justo que a gente se proponha a fazer um curso de redes e passe batido no que a gente chama do modelo de camadas OSI. Então, a gente tem realmente por obrigação, se eu estou falando de rede de comunicação, de estar falando do modelo de camadas, porque praticamente 100% das redes de comunicação existentes no mundo hoje usam, ou em sua totalidade, ou em parte, esse modelo de camadas. O que vem a ser esse modelo de camadas? Então, a gente tem uma forma aqui bem lúdica para a gente estar tratando desse assunto, de forma que vocês comecem a entender do que se trata. Não temos pretensão de estudar isso a fundo, não temos tempo para que a gente possa dissertar esse tema com a profundidade que a gente gostaria. Tá? Esse curso de redes é algo que a gente podia fazer aí para começar a ficar bom 1 ano e meio. E a gente tem aí 6 meses para estar trabalhando isso com vocês. Então, realmente, ele é um tema bem extenso e pesado. Então, a gente cria alguns argumentos, aí, algumas ferramentas para estar expondo isso aí para vocês. Tá? Para a gente começar a falar do modelo de camada, a gente tem que entender o que é e entender que a gente utiliza praticamente diariamente isso na nossa vida. Quando a gente tem um negócio complicado de explicar, pelo menos, eu gosto de fazer isso, né? A gente traz para o nosso mundo, a gente entende, faz uma referência cruzada, né, com aquilo que a gente conhece, para depois estar explicando para vocês num segundo momento. Então, como exemplo, a gente vai usar aqui duas amigas aqui que frequentemente se utilizam correios para trocar correspondência. Correspondência é um negócio meio etéreo hoje, né? Praticamente não... Se não é a conta de banco e o boleto que chega de vez em quando, a gente quase que não usa correio, né? A não ser Mercado Livre, os AliExpress da vida para trazer coisa de fora, né? Tirando isso, o que a gente usa de correio hoje em dia? Praticamente nada. Mas o correio, ele é um negócio bem interessante, porque a gente sabe como funciona, pode até não usar. A gente sabe como funciona, e ele pode ser usado como um paralelo, né, no modelo da camada OSI. Exatamente isso que a gente vai fazer a análise agora. Tá? O processo de enviar uma simples carta a uma amiga seria complexo se não dispuséssemos dos serviços do correio. Vamos entender o que é que eu estou querendo dizer nesse momento, então. Ó, tem um emissor e tem um receptor. Então, vamos chamar aqui a Mariazinha de mandando a carta e a Chiquinha que vai receber essa carta. Tá? O ato de transmitir, de enviar uma carta, qual que é a primeira informação, qual que é o primeiro ponto que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter uma mensagem a ser transmitida, correto? Ou seja, eu tenho que pegar um papel em branco e tenho que escrever essa carta, tem que ter um conteúdo, tem que ter uma mensagem dentro dessa carta. Né? Então, vamos citar o exemplo que a Mariazinha arrumou um emprego novo. Então, Mariazinha vai pegar uma folha em branco, vai colocar essa informação, vai descrever o que é o emprego, aonde que é, quanto que ela vai ganhar por mês, né? Se o chefe é legal, se já era conhecido, se não é, vai botar toda essa informação numa folha em branco, está colocando esses dados, ou seja, a informação que ela quer transmitir à receptora, ela vai colocar numa folha. Ela está utilizando o meio de comunicação escrita. Colocou numa folha. Ela pode mandar essa folha aberta para o correio? Faz sentido ela mandar essa folha aberta? Não,
esquisito, né? Está muito exposta. Ela é uma pessoa reservada, ela quer que essa informação seja exclusiva para a receptora. Então, ela pega essa folha, ela dobra, coloca em um envelope. E nesse envelope, ela tem que colocar o endereço dela como emissora, o endereço da destinatária, da Chiquinha, porque senão o correio não vai saber também o que fazer com essa carta. Então, o cara que vai pegar essa informação e jogar para o outro lado, ele se restringe a saber da onde que está vindo e para onde que ele vai. Essa é a função do correio. A Mariazinha mora em São Bernardo e a Chiquinha mora lá em Sertãozinho. E aí? O correio do bairro da Mariazinha pega as informações, pega as cartas, leva para a regional do centro de São Bernardo. A regional do centro de São Bernardo analisa. Olha, essa carta é para São Bernardo? Não, não é para São Bernardo. Então ela pega as regionais das cidades e manda para a estadual. Mandou para a estadual. Essa carta que chegou aqui do estado de São Paulo é para o estado de São Paulo? Não, é para o estado de Minas Gerais. Então, todas as centrais de São Paulo consolidam essa carga e mandam um caminhão só para Minas. Ou seja, dos bairros centraliza no município, dos municípios centralizam numa estadual, de um estado centraliza a outro estado, ou a outro país, e aí vai subindo a escala de acordo com a demanda. Né? Para onde eu preciso mandar? É isso que vai ser referenciado aqui nesse momento. Muito bem. Ó, a carta classificada pelo correio aciona algum tipo de transporte para levar ao destino. Pode ser rodoviário, pode ser aéreo, de barco, não interessa. Então, chegou lá na regional de Minas Gerais. Então, Minas Gerais pega aquela carta da Chiquinha. Tá bom, é lá para Sertãozinho. Então, manda para a cidade de Sertãozinho. Chegando na cidade de Sertãozinho, vai para o bairro da Chiquinha. Chegando no bairro da Chiquinha, pega o carteiro, pega a sequência das ruas que ele atende, entregou a carta para a Chiquinha. Entregou a carta lá na caixinha de correio. Nesse momento, a mensagem já foi transferida ou não? Não, né? A gente só vai ter a real transferência da mensagem quando? Quando a Chiquinha chegar em casa, Chiquinha pegou o envelope, Chiquinha abriu o envelope e leu a mensagem. No momento que a Chiquinha leu a mensagem por inteiro, aí sim houve uma transmissão do dado do emissor até o receptor. Toda essa novela, vocês perceberam que foi para dizer que existe um envelope, esse envelope foi classificado com 1, 2, 3 níveis, houve um transporte, desse transporte ele foi desenvelopado até chegar na recepção. Isso é o que a gente chama de modelo de camada. Existe uma hierarquia nessa comunicação. Eu não consigo nunca botar uma carta já direto na estadual aqui. Ela tem que passar por todas essas etapas. Por todos os serviços de envelopamento e desenvelopamento, esse recurso de comunicação tem que ocorrer. Se eu entender esse modelo de camadas, no que funciona na correspondência, eu entendo o que a gente chama de modelo de camada OSI. O OSI vem de Open System Interconnection, né? Interconexão de sistemas abertos. E ele é apresentado nesse formato aqui, ó. Então, para que haja uma comunicação de um equipamento microprocessado para um outro equipamento microprocessado, o que eu preciso? Uma informação. Essa informação vai passar por uma aplicação. Vai passar por uma apresentação, uma sessão, vai ser transportada para uma determinada rede, numa determinada interface, de um enlace de uma interface física. Chegando ao outro lado, ele vai desenvelopando, na mesma sequência, só que na ordem reversa, até chegando numa aplicação qualquer.
Vamos trazer para o mundo real isso daqui, né? Vou mandar um WhatsApp para uma pessoa que está remotamente. Qual é a aplicação que eu estou utilizando? WhatsApp? Que tipo de comunicação que eu estou fazendo? Pode ser texto, pode ser gráfica, pode ser um áudio, podem ser várias formas de comunicação aí. Por isso que eu preciso de uma aplicação para digerir essa informação e começar a envelopar ela, né? Ela vai ser apresentada de forma gráfica lá para o outro lado. Então, eu tenho que envelopar essa informação de forma gráfica. Como é que eu vou transportar essa informação? Vai ser através da rede, Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi, 3G, 4G. Eu tenho que deixar esse conteúdo já num formato para transporte. Uma vez que eu defini o transporte, eu vou escolher qual é a rede, qual das diversas redes do meu celular que eu vou estar utilizando para mandar fazer esse envio. Eu posso estar dentro de casa, num WhatsApp Web, no meu Note, utilizando a minha rede Wi-Fi para fazer essa transferência. O enlace tem que estar estabelecido, ou seja, a minha rede tem que estar ativa para que eu consiga mandar essa informação. Para então eu seguir via cabo, via wireless, e a informação ser transmitida. E aí vai chegar no equipamento do outro coleguinha lá, o cara está no meio da rua. A interface física entrou através do 3G, 4G. Por quê? Porque o enlace com a antena da região onde ele está já tinha sido estabelecido. Decodificou o sinal de rede, abriu a camada de transporte, foi apresentado no WhatsApp, fulano de tal leu a minha mensagem. Então, esse modelo de camada OSI funciona para praticamente 100% das comunicações existentes hoje. Tá? Foi exatamente esse modelo que permitiu a padronização da troca da informação entre os diversos fabricantes, diversos equipamentos, diversas tecnologias. Né? Com a aplicação do modelo OSI, as redes passaram a trabalhar de forma padronizada. E essa padronização é que deu o grande ganho para as nossas redes. Ok? As 7 camadas do modelo OSI representam um caminho a ser percorrido pelos dados. Sendo assim, o processo de transferência e recebimento de dados se tornou mais simples, além do que passou a ser único, mesmo com equipamentos distintos. Então, alunos, camada OSI, alunos. Alguma dúvida até aqui? Tudo bem, senhores? Sim, de boa. Ok. Muitas vezes, para que a informação medida em campo seja utilizada corretamente, é necessário transmiti-la para o local onde vai ser processada ou analisada. Então, caminhando para o fechamento da aula, a gente tem que entender o quê? Entre as funções de uma rede industrial, a gente pode destacar a transmissão de um dado medido em um sensor para a unidade de processamento ou para os sistemas de controle e supervisão da planta. Pensa que a minha sala de controle está distante do sensor de temperatura de um determinado motor. Então, a função da rede é trazer, transmitir a informação desse sensor para onde está o meu controlador. Tudo bem? Assim como eu posso transmitir também, o comando de um envio para um sistema de controle remoto, um controle e supervisão para os elementos atuadores, motores, válvulas, inversores de frequência, fornos. Eu posso, a uma determinada distância, mandar ligar ou desligar alguma coisa remotamente. Então, quando a gente fala de redes na indústria, basicamente é isso. Ou eu estou coletando um dado, um sensor está transmitindo para mim uma informação, ou eu estou atuando remotamente, estou transmitindo um comando para algum sistema de controle remoto. Tá?
Basicamente, numa rede industrial, essas duas são as duas funções básicas e essenciais que ocorrem nas redes. Principais objetivos de uma rede industrial: melhorar rendimento de controle de processo, aquisitar dados de processo de forma mais eficiente e rápida. Esquece aquela história de pranchetinha, de preencher planilha no Excel. Isso aqui tem que ser feito online. Para que a gente use a rede, eu tenho que querer aumentar a eficiência, a qualidade e a segurança do sistema produtivo. Eu preciso facilitar a instalação dos equipamentos, né? É muito mais fácil quando eu trafego através de uma rede do que mandar sinal de controle e de monitoramento a determinadas distâncias. Eu possibilito a programação remota, sem a necessidade de acesso físico ao dispositivo de chão de fábrica. Se meu CLP está em rede, eu não preciso levar um terminal de programação até ele para fazer uma correção, né? Através da rede, eu já consigo monitorar o que está acontecendo e fazer correção do processo, né? Agora, se você não precisa de nada disso, não faz sentido você utilizar uma rede industrial, porque existe a necessidade de um investimento aí. Isso tem um custo, tá? E não é barato. Por último, não menos importante, ó, visualização e supervisão do processo de produção. Se eu quero visualizar, saber o que está acontecendo e supervisionar o meu processo, eu tenho que trabalhar com rede industrial. Não tem como. Ao longo dos anos, o modo de transmissão de informação nos ambientes industriais foi gradualmente evoluindo em busca de tecnologias mais avançadas. Nós estamos aqui, ó, nas redes de campo, mas e antes das redes de campo? Existiam as redes digitais, né? Os famosos field bus, que ainda ocupam aí grande parte do nosso mercado mundial, né? Redes digitais ainda é uma realidade para muita gente. E antes da rede digital, eu mandava sinal analógico, de 4 a 20 miliamperes, né? 0 a 10 volts, sinais que a gente está conhecendo um pouquinho mais a fundo aí nas nossas aulas de quinta-feira. E antes da analógica? Sinais pneumáticos, né? A variação de pressão em um sistema, ela me permite mandar uma grandeza variável analógica, ou simplesmente digital, pressurizado, não pressurizado, né? Então, pensem em tubulações que seguiam de plantas inteiras de um lado a outro, só para transmitir uma informação, ligado, desligado, ou se está ligado, o quanto está ligado, né? Uma grandeza de 0 a 100% de uma pressão, de uma vazão, de uma temperatura, transferida através de um sistema pneumático. Esse quadro é bem interessante, ó, nós tiramos essa figura aqui de um livro do Guedes, de 2005, aí, Classificação de Redes para Automação, né? Tem aqui, ó, dados devidos créditos aí para o autor desse conteúdo. E é bem isso daqui, tá? Então, ó, década de 60, transmissão analógica de 0 a 10 volts, ou de 4 a 20 miliamperes. Eram painéis e instrumentos conectados diretamente aos transdutores ou atuadores. Década de 70, transmissão digital, controle digital direto entre controlador e os dispositivos de entrada e saída, né? Foi quando começaram aí a ser utilizados os primeiros CLPs. Década de 90, redes de controle de lógica programável, os controles distribuídos field bus. Os controladores programáveis deixaram de ser lógicos, né? Passaram a ser mais complexos, programáveis. E software de supervisório central, que gerencia alarmes e receitas e relatórios. Desde a década de 90, esse tema que a gente está estudando hoje é utilizado. Então, você vê que é uma tecnologia bem nova. E hoje em dia, né, as redes que interligam os dispositivos de campo inteligentes, sensores e atuadores CLPs. Então, aqui a gente já fala aí de redes inteligentes, né, de inteligência das coisas. Então, em termos de filosofia de distribuição, né, a gente sai daquela história do tradicional que vocês viram no terceiro módulo, onde cada dispositivo é ligado diretamente no seu CLP. O que é usado atualmente, né? Várias remotas aqui, ó, os dispositivos de entrada e saída são conectados à rede. E esses módulos são conectados
aos dados de entrada e saída. Então, eu tenho atuadores e sensores interligados em caixinhas, e essas caixinhas se comunicam com o CLP. Só que esses módulos aqui são passivos, são módulos que não têm inteligência local. Qual é a grande tendência? Os dispositivos locais conectados diretamente às redes, com sensores inteligentes, com atuadores inteligentes, ou seja, a grande tendência é que esses elementos de ponta possuam inteligência local. No caso da queda da rede, o dispositivo sabe o que fazer. Essa é a questão do dispositivo inteligente, né? Se eu não tiver a rede de comunicação e a pressão está aumentando muito, eu abro uma válvula, eu desligo o sistema, eu gero um alarme. Então, eu dou autonomia para essas microunidades de processamento dentro da minha planta. Tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira aula introdutória. Então, com isso, você já tem condições aí de estar analisando esse material. Eu devo estar disponibilizando esse material para vocês, junto com aquilo que a gente chama de estudo dirigido, né? E aí a gente abre um momento agora para esclarecimento de dúvidas.